A Estrela Verde, coleção de narrativas de Divaldo Franco. 2. Não basta perdoar. Divaldo Franco tem o hábito de promover um estudo evangélico com aqueles que lhe estão mais diretamente próximos, quando por ocasião de suas viagens pelo Brasil e exterior. Para tal, aproveita à noite os espaços de tempo que dispõe entre uma atividade doutrinária e outra, ou após desincumbir-se de seus compromissos em jornada diurna. Assim foi em Varsóvia, quando lá esteve pela primeira vez, em 28 de maio de 2005, como também em Istambul, na Turquia, em 2010, ocasiões em que tivemos a felicidade de participar. Com seu acendrado amor pela doutrina espírita, não dispensa ocasião de levá-la aos espíritos que ali se agrupam, trazidos pelo Dr. Bezerra de Menezes ou pelos mentores locais. As reuniões são feitas através de comentários em inglês, tcheco, alemão, francês, espanhol, português e em língua local de um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, abordado pelos integrantes do grupo. Os espíritos apresentam-se curiosos, indagando de que se trata, aprendendo sobre novos ângulos da vida, de modo que os mais céticos passam a refletir, tendendo a buscar Deus. Da mesma forma, também no Paraguai, em espanhol e português somente, tivemos esse estudo onde colhemos a presente lenda narrada por Divaldo em sua dissertação evangélica. Aberto o Evangelho ao sabor do improviso, obteve-se o item 17º, Os Órfãos, constante em seu capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É um dos aspectos da gigantesca obra empreendida por esse renomado tributo não medir esforços para anunciar, cônscio da brevidade do tempo que dispomos no mundo material e da presente necessidade de trazê-lo de volta às mentes humanas perdidas no intrincado labirinto de agitadas paixões que as aprisionam à materialidade, sem luz no pensamento. Com sua maviosa e flamívola voz, que encontra eco nos espaços, refundindo a ambiência, idealizava esses aprazíveis estudos de profundas reflexões pela gravidade estabelecida no momento, quando sua personalidade vai ornada de singulares encantos, envolvida de uma beleza sublimada e cativante ao desfilar palavras e sentenças de extraordinário poder formativo. Um senhor de escravos estava sempre renovando seu plantel de servidores. Um dia, chamou um deles, o de maior confiança, e que era o encarregado de cuidar dos demais, para que fosse ao mercado onde estavam sendo vendidos muitos escravos. Quando lá chegou, esse escravo, que era um sábio, foi incumbido de escolher quais daqueles seu senhor deveria adquirir. Apontou este, apontou aquele, outros mais. Em um ponto dentre aquele conjunto de subjugados estava situado um indivíduo desgastado, idoso, muito enfermo. O escravo que escolhia, voltando-se ao patrão, disse-lhe indicando: por favor, compre-me aquele escravo. Surpreso ante o inusitado, tal quadro lastimável com que se apresentava o então indicado, o senhor inquiriu com inflexão contrariada: mas para quê? É quase morto? Não o poderá ajudar em nada? Não me pode servir? O encarregado tornou, insistindo: se eu fosse um senhor de escravos, comprá-lo-ia, porque talvez não tenha força, mas tem experiência, tem algo que só se adquire com o tempo, que é a sabedoria. O senhor, ainda levando consigo o sintoma da perplexidade, foi perguntar ao vendedor de escravos: quanto queres por aquele homem?
O vendedor, dirigindo-se ao apontado, olhou, avaliou-lhe as condições e respondeu: Nada, não me serve para nada. Como você me comprou muitos, te o presenteio gratuitamente. Levaram-no também à propriedade juntamente com os demais. Esse que o havia escolhido pôs-se a cuidar daquele ancião e atendê-lo, a carregá-lo de um lado para o outro, a ampará-lo com paciência filial. Aquele senhor idoso e infeliz foi-se decompondo. O servidor diligente estava sempre ao seu lado, até o momento em que o escravo velho morreu, providenciando-lhe um sepultamento com dignidade. Então o senhor de escravos, notando o tamanho devotamento e picado pela curiosidade, perguntou ao servidor: Tem um enigma. Por que te encarregaste de cuidar-lhe, de atender-lhe, de diminuir-lhe o sofrimento? Tu o conhecias? Sim, eu o conhecia, mas ele não me reconheceu. Quando era pequeno, meu pai morreu e minha mãe ficou muito enferma. Ele era meu padrinho. Nas nossas culturas em África, o padrinho substitui os pais. Ao morrer a minha mãe, fui viver em sua casa. Quando cheguei à juventude, prosseguiu o servo, ele me vendeu como escravo. Portanto, sou escravo porque ele me vendeu, aproveitando-se de eu ser um menino órfão. Passaram-se já 30 anos e Deus me permitiu a bênção de encontrá-lo outra vez para lhe retribuir com amor o mal que ele pensa que me fez. Ao órfão, deixado sem pátria e sem paz. Oportunamente li em um pequeno livro uma frase que me marcou. Não basta perdoar, preciso é que se devolva em amor o mal que nos fizeram. Quando o encontrei, concluiu o escravo, movendo a cabeça para o alto, retratando no olhar resplendores como que recolhidos no infinito. Para mim, foi uma verdadeira felicidade, porque a escravidão me fez grande, demonstrando-me que a verdadeira liberdade é interior e que, sem dúvida, não obstante tenhamos perdido nossos pais, nunca perderemos a paternidade divina. Jamais seremos órfãos. Portanto, para mim, foi uma felicidade poder amparar aquele que me fez escravo. Constitui-se um tipo de estado de orfandade quando não temos as virtudes. Os vícios nos escravizam, as paixões nos intimidam e ficamos retidos na retaguarda do processo evolutivo. Entronizemos o cristianismo em nossos atos, com a mente colocada na esperança do nosso porvir e não nos aplausos do nosso existir. Não que devamos renunciar às nossas pequenas alegrias, mas elas são subsídios para as nossas grandes dores, que todos passaremos sem exceção. Não somos cristãos pela primeira vez. Já atravessamos por esses caminhos ontem, envergando talvez indumentárias de luxo e de ostentação. Essa estrada já nos é muito conhecida e a palmilhamos com a avareza, com a presunção e a prepotência. Renascemos nela para nos despojarmos dessas coisas de dentro, dos desvalores. Quanta gente renuncia a uma fortuna, mas não renuncia a ponto de vista. Muitos assim dizem: eu cedo qualquer coisa porque faço a caridade, mas ninguém tente fazer de mim capacho porque não sirvo de tapete para ninguém pisar. É necessário esse despojamento interior. Novamente, agora, a secular mensagem da tolerância e da compaixão, tal a genuína atitude cristã do prestativo e sábio escravizado. Certo dia, perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes, espírito: quando o senhor vê as pessoas aflitas rogarem sua assistência, todas querendo soluções imediatas, o que é que o senhor sente? Ele respondeu: Jesus olhava a multidão e sentia compaixão.
Eu sinto piedade das pessoas estarem lutando por quinquilharias, quando uma só coisa é importante, a paz interior. Eu sinto compaixão. Então, é esse sentimento que no budismo tem um sentido muito profundo. Com paixão, com devotamento, com entrega, com piedade. A compaixão para o Dalai Lama é esse trabalho em que nós nos esquecemos de tudo para fazê-lo apaixonadamente e apiedadamente no momento oportuno, com aqueles que não nos compreendem ou estão desajustados. Esquecermos todo o mal para nos lembrarmos apenas de todo o bem. Termos a visão de retirar a trave do olho e esquecer o argueiro na vista do próximo. Compreendendo que nós somos servos e que a nossa honra consiste em nos desobrigarmos da nossa administração. Ela nos é concedida, ela nos será retirada. Que vos ameis uns aos outros, não desejando ao vosso irmão aquilo que não desejais para vós próprios. Que sejais a luz do mundo, para que todos, vendo-vos em claridade, saibam que sois portadores da luz. E que vos ameis de tal forma que todos aqueles que vos identifiquem possam dizer: são meus discípulos bem-amados. Assim ensinava Jesus. Prossigamos, pois, nas tarefas que fomos chamados a cumprir. Enxuguemos o nosso pranto, consolemos a nossa amargura e bendigamos a oportunidade ditosa de sermos nós os que sofremos, rogando pelos infelizes, por aqueles que promovem o desespero, pelos que são responsáveis pelas lágrimas da dor alheia, pelos abastados que são fomentadores da miséria socioeconômica, pelos que jogam fora a saúde e são insensíveis para com os doentes, pelos caluniadores, pelos impiedosos, porque perderam o endereço de Deus e o contato com a consciência. Se o momento nos é difícil, estamos a resgatar. Toda dívida tem um ponto terminal. Entreguemo-nos às nossas incumbências em regime de silêncio e de abnegação, procurando a paz da consciência. Adendo do compilador. Tivemos a felicidade de estar no Paraguai com Divaldo Franco no ano de 2008, quando havia ele chegado há 2 semanas de longo roteiro pela Europa. Reencontramo-lo na cidade de Assunção, a capital, em 30 de junho, dali seguindo em 2 de julho para Trinidad, no departamento de Itapuá, distante 300 quilômetros da capital, e posteriormente para Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná. No país vizinho, de profundas raízes no catolicismo e largo contingente de evangélicos, por onde ele passou, conseguiu surpreender os seus ouvintes pela cultura, sabedoria e total identificação com Jesus, porquanto a ideia predominante e maldosamente disseminada era de que espiritismo seria algo relacionado com Satanás e bruxarias. A razão da surpresa foi em virtude de que mais de 90% do público a quem ele se dirigiu, em cada uma das cidades citadas, ser composto de professores da rede pública de ensino, que foram apoiados pelo Ministério de Educação e Cultura Central após inteligente e laborioso trabalho realizado por confrades atuantes no movimento espírita paraguaio, em suas gestões pelos gabinetes da municipalidade, apresentando-o e obtendo-lhe a atenção para a personagem de renome mundial que visitava aquela nação. Em reconhecimento, Divaldo Franco recebeu os títulos de cidadão ilustre de Ciudad del Este, de Ciudad de la Santíssima Trindade del Paraná.
Certamente, um fato expressivo e de suma importância, por serem aqueles professores formados de consciência e por terem recebido a mensagem espírita de uma fonte cristalina. Assim, houve um público de 700 pessoas em Assunção e Cidade del Este e de 800 em Trinidad, no sul do país. O Paraguai recebeu Divaldo Franco com fidalguia e as solenidades de abertura das atividades sempre constavam da proclamação do hino nacional, traduzindo o sentimento e a respeitabilidade nacionais ante a magnitude do evento e de tão ilustre personagem, um embaixador mundial da paz. No Salão Multiuso Municipal da Cidade de la Santíssima Trinidad, no departamento de Itapúa, onde Divaldo Franco recebeu o título de cidadão ilustre, como já citado, realizou ele durante o dia um seminário de estudos com o tema Receitas de Paz, ante maioria absoluta de assistentes, composta por professores das escolas da região. Houve entrevistas à rádio Evipitá de Colônias Unidas e TV Canal 10 da cidade de Obrigado, localidades vizinhas à Trinidad. Na noite do dia 2 de julho, após o trabalho público desenvolvido na referida cidade de Trinidad, Divaldo reuniu o grupo de espíritas paraguaios e alguns brasileiros que o acompanhavam, num total de 60 participantes, e proporcionou-nos um culto evangélico de tocantes reflexões, no qual narrou a supracitada lenda.